Olá para você que está ouvindo o canal Os Anjos Sabem. Hoje a reflexão da palavra está no livro de João, capítulo 11, versículo do 32 ao 37. Então Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo-o, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. E disse: Onde vocês colocaram Lázaro? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Alguns deles, porém, comentaram: que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Amém. Bem, na palavra hoje da Bíblia, Jesus ele ia para Betânia quando ele recebeu a notícia da morte de Lázaro. A viagem de Jesus ela foi feita 4 dias após a morte de Lázaro. Então, quando ele chegou no local, ele encontrou primeiro Marta, uma das irmãs, que aparentemente estava até mais conformada. Mas em um segundo momento, a narrativa fala que Maria foi ao encontro de Jesus. E Maria também, outra irmã de Lázaro, ela estava desesperada, Tanto que a primeira frase que ela fala é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a atitude de Maria é bem própria e natural de uma pessoa que está em luto, sofrendo com a perda. Mas se a gente for pensar digamos que no comportamento de Maria, comparado a qualquer um de nós, a diferença é que ela tinha, à frente dela, a própria ressurreição, que era Cristo. Mas talvez naquele momento de dor e desespero, ela não conseguiu enxergar isso, Ela não sequer imaginava o que viria a acontecer a seguir, que foi o milagre da ressurreição de Lázaro. E aí o versículo, ele menciona que Cristo, ao ver o sofrimento dos que amavam Lázaro, ficou muito comovido e chorou. Ou seja, a gente percebe aqui que nem Cristo, ele suportou esse sofrimento humano, Então, a morte, ela certamente é o ponto máximo da nossa fraqueza. Então, quando a gente é surpreendido por algum tipo de experiência traumática, como a morte, muitos sentimentos começam a vir à tona, Os psicólogos, eles até dizem que durante esse período do luto, a gente desenvolve mecanismos inconscientes para lidar com a perda. Então, a gente começa a lidar com algumas fases, A primeira delas é a fase da negação, quando a pessoa ela se isola e ela nega aquela perda, Num segundo momento vem o sentimento de raiva, revolta, que eu acredito que era esse sentimento que Maria estava na hora que ela se encontrou com Jesus. Num terceiro momento vem a barganha, que é quando a pessoa começa a negociar com ela mesma e fazer promessas para ela mesma, tentando uma espécie de fuga para não pensar na morte. Na quarta fase, a pessoa ela entra em depressão. E por fim, na quinta fase, é a fase da aceitação com o enfrentamento da realidade. No entanto, tem algumas pessoas que ainda passam por uma outra fase, que é o luto patológico. Ou seja, é uma pessoa que vai passar alguns anos ali, talvez 5, 6 anos, e ela vai continuar de luto. Ela não consegue superar a perda, É um processo que ele é difícil e realmente ele tem que ser enfrentado cedo ou tarde, mas não é fácil. A Bíblia, ela não condena a forma como a gente lida com a perda. Cada um sabe o tempo que leva para curar essa dor, Mas ela nos orienta a não ficarmos desesperados por aqueles que partem, Porque dessa maneira a gente se entristece e aos poucos a gente vai perdendo a esperança. Então é difícil mesmo dizer adeus para as pessoas que foram únicas, que foram especiais nas nossas vidas. Mas a gente tem que lembrar que a morte ela não é o fim. E se a gente crê na ressurreição, se a gente crê que Jesus ele é a ressurreição, a gente tem que aprender a confiar na soberania de Deus, para que os próximos dias, eles sejam ressignificados com essa esperança. E aí, tendo isso em mente, a gente sabe que um dia estaremos juntos na eternidade. Então, se você está passando por esse período de luto, ou se você conhece alguém que está vivendo isso, perdeu alguém que ama, algum parente, se apegue muito a Deus, Ele é a única forma de consolo. Infelizmente, Deus ele colocou um fim na vida dessa pessoa, encerrando os planos dela.
Mas tenha em mente isso, ele não encerrou sua vida, né? E ele também não encerrou os planos dele na sua vida. Então viva, não seja sepultado junto com a pessoa que foi. Não é justo com você, né? E a Bíblia ela vem dizer assim, ó, que aqueles que choram, eles serão consolados. Então, hoje você chora, mas amanhã pode ser que você esteja consolando alguém que vai precisar dessa ajuda. Então, só não faça como Maria, né? Não fique culpando Deus ou achando que ele atrasou, porque Deus ele nunca atrasa. E, pelo contrário, ele se utiliza dessas circunstâncias da nossa vida, seja pela morte ou seja pela doença, para provocar uma mudança interior. E com certeza, por meio desse sofrimento, a gente vai amadurecendo na fé. A gente vai compreendendo melhor quais são os propósitos de Deus, né? Então, para encerrar, eu quero dizer o seguinte: se você tiver que chorar, chora tudo que você tem para chorar. Se você quiser relembrar fotos, relembre fotos. Se você quiser sentir saudade, sinta saudade. Mas se lembre de uma palavra que está em Tessalonicenses, que diz assim, ó: Irmãos, não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, vamos ser felizes, né? E vamos acreditar que Deus, ele fez o melhor no momento e no tempo certo. Que a paz de Deus, que supera todo entendimento, seja consolo para você, né? Que seja um carinho de Deus nesse momento tão difícil. Fiquem todos em paz e até uma próxima reflexão da palavra.